A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magela para a nossa primeira pré-aula do quarto trimestre de 2020. Irmãos, sem sombra de dúvida, essa lição está maravilhosa. Nós sabemos que esta lição, a lição do terceiro trimestre, o terceiro trimestre, estudamos a revista especial, uma edição especial devido à pandemia. Mas nesse quarto trimestre de 2020, as lições da CPAD elas voltaram ao normal e assim nós temos acesso hoje a um material excelente, com excelente qualidade, aonde nós vamos falar muita coisa boa. Bom, meu irmão, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário, é muito importante para mim o que você está achando do canal, o que você está achando das lições da Escola Bíblica Dominical, amém? Quero dizer para você também, caso você tenha interesse em aprender um pouco mais de Escola Bíblica Dominical, como preparar uma boa lição, como preparar uma EBD, como atrair jovens, como fazer que a sua aula, seja uma aula atrativa, eu vou deixar aí na descrição um link. Caso alguém queira, fique à vontade e Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz porque tem pessoas que estão acompanhando as lições aqui no meu canal e para quem cria conteúdo aqui no YouTube, isso é muito importante, principalmente quando a gente tem o intuito e o interesse de levar a bendita palavra de Deus para mais pessoas. Quando você compartilha ou quando você vê, com certeza você está me ajudando, amém? Vamos aí então, irmãos, para o quarto trimestre. Eu estou com o celular na mão, porque eu estou com a revista digital, amém? EBD, quarto trimestre de 2020, primeira lição, o livro de Jó, amém? O livro de Jó. Glória a Deus. O objetivo geral, irmão, dessa lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Irmãos, há quem diga por aí que o livro de Jó não passa de fantasia, não passa de uma mera história criativa, criada para entreter as pessoas. Mas eu quero dizer para você que acreditar nesta palavra é negar as Escrituras Sagradas. Nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada para auxiliar os crentes na caminhada com Cristo. Então logo eu refuto, logo eu, na minha humilde opinião, eu digo que isso não passa de uma heresia para tentar assim causar qualquer tipo de dano à palavra de Deus. O livro de Jó se retrata sim a história, uma história verídica, uma história que Deus fez questão de deixar escrita, tão verdadeira, irmãos, que ela ultrapassa fronteiras, ultrapassa a escala dos anos, dos milênios e chega até a mim e chega até você hoje aqui. Como eu já falei, é o quarto trimestre de 2020, nós iremos estar estudando nesse trimestre a vida de Jó, iremos estar estudando acerca do livro de Jó. Eu quero pedir para você, é muito importante também que você leia, que você estude na sua casa, estude, é muito importante que você passe um bom tempo lendo o livro de Jó. De preferência, irmãos, como nós estamos falando do livro de Jó, você possa estudar, analisar e extrair do livro de Jó todos os pontos que você considera importantes. Se bem que todos eles são importantes, mas para que você possa, assim, ter um melhor aproveitamento nessa lição, nesse trimestre, nesse quarto trimestre, desse final de ano. Nós estamos aí já na reta final. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que graças a Deus está aí do outro lado, com respeito, irmãos, a todos os familiares que perderam entes queridos nessa pandemia, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos aí então para o nosso texto áureo, que diz assim, ó. Lembrando, irmãos, que aqui são só subsídios, tá? Não é
aqui a lição completa, isso aqui é só uma pré-aula, isso aqui é para abrir horizontes, para quando você for estudar, para quando você for lecionar, você ter um pouquinho mais de amplitude no seu assunto. Amém? Quero eu aqui somar com os milhares de professores de escola bíblica dominical que já tem aqui nessa plataforma chamada YouTube. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. A verdade prática, irmãos, diz assim, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, logo aqui nós já podemos ver que o livro de Jó, ele tem muito, mas ele tem muito a nos ensinar. Amém, irmãos? Vamos aí para a nossa leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 3,16, que diz, cadê? Peraí. 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14,14, 19,20 e Tiago 5,11. Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Como eu falei, aqui são só algumas ideias para que você possa ampliar a sua margem de estudo, né? Então, olha só, logo aí na nossa introdução, a palavra diz assim, neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido, né? Então, aqui, irmãos, logo aqui nós já podemos dizer que o livro de Jó, ele tem muito a nos ensinar nesse quarto trimestre. Nós iremos aprender muitas coisas aqui através da vida de Jó. Não é à toa que o Senhor, ele fez questão de deixar registrado o livro de Jó. Ele fez questão de deixar aqui para que nós pudéssemos, assim, aprender, né? A gente sabe que o ponto central, o livro de Jó, é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida, né? Às vezes o que acontece, irmãos? Hoje em dia existe uma coisa que é o seguinte, é o triunfalismo. O que é isso? Tudo é só vitória. Se o crente adoece é porque ele está em pecado, né? Se o crente não prospera é porque ele está fazendo alguma coisa errada. E nós vamos ver, irmãos, através da vida de Jó, que não é assim. As coisas não são assim que funcionam, né? Nós iremos aprender aqui no livro de Jó que as coisas acontecem segundo a vontade e o propósito de Deus. Saiba que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para todas as coisas. Apesar que muitas das vezes nós não compreendemos este propósito, mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Olha só, a autoria, local e data do livro de Jó é bem importante que você possa prestar atenção nessa parte. Olha só, o autor de Jó, quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Debates entre quem, né, irmãos? Entre os teólogos, entre aqueles que estudam a palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Jó? As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequiel, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. É aquilo que eu falei logo aqui no início dessa lição, né? Há pessoas que não acreditam na veracidade do livro de Jó. Há pessoas que duvidam da sua veracidade, da sua singularidade e, infelizmente, nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque isso pode acabar atrapalhando.
Logo aqui, como já está falando, nós não podemos dizer ou começar aqui, não tem como nós definirmos quem escreveu o livro de Jó. Há algumas especulações entre Moisés e entre Ezequiel, entre até mesmo Esdras, como aqui na lição nós já começamos a falar. Então a sua autoria é um pouco ainda desconhecida, apesar que algumas pessoas acreditam firmemente, alguns estudiosos, que o livro de Jó ele foi escrito por Moisés, mas é como eu falei, é uma linha de debate que ainda nós não temos uma certeza absoluta do fato, né? Olha só, em diferentes épocas, entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, que nós, né, os cristãos, não vê isso como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e regida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, olha que coisa interessante. Logo aqui no início, nós já podemos destacar alguns pontos aqui, né? Apesar de nós não termos uma certeza de quem escreveu o livro de Jó, mas temos uma certeza que quem escreveu o livro de Jó estava ciente do que estava fazendo, do que estava constatando acerca da sua autoria, né? A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Irmãos, olha só, o livro de Jó ele é confirmado por outros profetas. Você quer saber se aquele livro é verdadeiro? Se em algum outro livro das Escrituras fala sobre ele, se existe fatos falando sobre ele, e nós temos nas próprias Escrituras. Então é por isso que nós sempre temos que partir daquela ideia. A Bíblia explica a Bíblia. Não temos por que ficar travados em demagogias de longos debates. Não. Livro de Jó não é ficção para o cristão. Isso é para você colocar isso na sua cabeça. Quando alguém vir falar para você, o livro de Jó é uma ficção. Não, o livro de Jó não é ficção para o cristão. O livro de Jó, de fato, é uma história narrada poeticamente que de fato mostra a soberania e o relacionamento de Deus para com o homem e a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era de terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul do Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Outro ponto importante aí que você precisa colocar no seu caderninho. Olha só, o livro de Jó era da terra de Uz, que também é mencionada em outros textos das Escrituras, tá? A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdote como intuição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Então, olha só, outro ponto aqui muito importante que nós precisamos colocar em pauta. Ainda não se cultivava o sacerdócio. Então, como aqui já está até explicado, né? Jó, ele faz parte dessa linha patriarcal, né? Tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Então, estima-se que Jó, ele já vivia já nesse tempo, né? Então, assim, é importante nós colocar isso na nossa mente para que nós não possamos perder o foco. Nossa, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Olha só, a síntese desse tópico primeiro diz assim, a autoria do livro de Jó é desconhecida. Então, irmão, guarda aí no seu caderninho, você que está estudando.
Quem escreveu Jó? Presta atenção, nós não temos um autor definido, nós temos especulações. É igual o teólogo não pode afirmar, ele pode especular, ele pode palpitar, né? É a mesma coisa aqui, mas a sua autenticidade, ou seja, irmãos, não é porque nós não temos a personalidade o autor que escreveu Jó, que isso faz dele um livro falso. Não, negativo. Amém? Negativo. É comprovado bem como a realidade histórica da terra de Uz, no período patriarcal, né? Então, vamos prestar bem atenção nesses pontos aí. A estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. O livro de Jó se divide em essas duas, prosa e poesia, né? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isto não torna o livro de Jó menos inspirado que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa poesia. Ele está literalmente organizado assim, uma prosa nos primeiros capítulos, né? Logo quando você começa a ler Jó, você vê lá Deus sentado no trono e os filhos de Deus vindo até o Senhor. E o que vai acontecer nisso? O inimigo ele também vai vir, o diabo ele também vem. Só que é interessante que há um diálogo, há uma conversa, e Deus ele tem orgulho do seu servo Jó. Deus ele tem orgulho da personalidade, do caráter do homem chamado Jó, né? Isso nota, irmão, vou abrir um parênteses aqui para nós, pode anotar isso aí. Vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Então quando alguém fala, Deus te conhece, de fato, irmão, Deus te conhece. Olha só, o livro de Jó, você vai notar que quando o Satanás ele se apresenta diante de Deus, Deus já começa a falar de Jó. Observaste o meu servo Jó? Isso nota, irmão, que Deus ele observa nós, ele vê nós, ele está o tempo inteiro nos observando, né? Então, procura se apresentar a Deus de forma que não traga desabono, não traga tristeza ao seu coração. Busque a presença de Deus, porque é importante. Deus está vigiando, Deus está nos olhando. Olha só a organização. No texto em poesia há a seguinte organização: monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Sofá. Então você nota que há um período em que vai ter um diálogo, né? E olha só, Deus, seguindo pelas revelações de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Deus permite a humilhação. Deus permite, muitas das vezes, a situação. É por isso, irmãos, que às vezes tem pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, tem pessoas que não sabem mais o que fazer, tem pessoas que elas olha para um lado, olha para o outro, fala: Deus, o Senhor me esqueceu. Não, irmão, Deus não esquece ninguém, não. Deus não esqueceu de você. A questão é que, às vezes, quando nós estamos diante de certos problemas, nós pensamos que Deus nos esqueceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você: Deus não te esqueceu. Amém? Deus não te esqueceu. Abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Vai guardando isso aí, irmãos. Se você quer estudar um pouco da vida de Jó, pegue esses pontos, porque esses pontos é muito importante para uma interpretação do texto. Olha só, o livro de Jó é rico em metáforas, né? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar uma expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem. Então, irmão, olha só, o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz assim: o livro apresenta uma estrutura literária
de prosa, poesia e prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismos, né? Olha só, vamos lá. Vamos ir para o terceiro tópico aí, irmãos. Vamos para o terceiro tópico aí. Natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Irmãos, na verdade, essa é uma questão discutida por muitas pessoas. E até tem pessoas que elas deixam de seguir a Cristo por causa do mal que sobrevém às suas vidas, né? Por causa das coisas que acontecem. Mas por que isso aconteceu? Né? Eu estou seguindo, eu estou servindo ao Senhor há tanto tempo. Por que isso agora aconteceu na minha vida? Né? Por que, Senhor? E nós temos que entender, irmãos, que o justo também sofre. Se você for parar para analisar, a história da igreja ela é marcada por sangue, né? Mas isso não faz deles uma história perdida. O Senhor antecipou e disse que os crentes sofreriam. No mundo, como é que é aquela palavra? No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci, vocês também podem vencer, né? Ele não fala assim, mas é assim que a gente pode subentender. Então, existe sim, os justos eles sofrem, os justos eles passam por problemas, né? Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo para ele. Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Essa era a tese que o diabo usava diante de Deus para falar de Jó. Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Você vai ver se ele te segue. Porque geralmente é assim, né, irmãos? Nós precisamos aprender com a vida de Jó. Nós precisamos aprender, porque muitas das vezes nós acabamos nos desviando do caminho do Senhor por causa de males que nos sobrevêm, mas nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Pode o homem compreender a Deus? Nos últimos capítulos de Jó, mostra os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Porque, de fato, Jó experimentou Deus. Antes ele conhecia por ouvir, mas ele passou a conhecer por praticar, né? Então, irmãos, a história de Jó, o livro de Jó, ele mostra para mim, ele mostra para você que independentemente do que acontece na vida do cristão, Deus está no controle. O cristão não pode murmurar, não pode reclamar, ele tem que orar. Ele tem que agradecer mesmo diante da dificuldade. Ele precisa entender que ele está passando por aquilo, mas Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior na sua vida. Amém? Síntese desse tópico 3 a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Veja bem, irmãos, se você parar para analisar, Jó não era culpado. Jó não era culpado. Quando o inimigo ele foi ter diante de Deus, e ele propôs a Deus que Deus desse permissão para que ele tentasse Jó, para que ele agisse na vida de Jó, com o objetivo de fazer Jó parar, isso mostra para mim, para você, que estas coisas também acontecem na vida do cristão hoje. O cristão, ele precisa entender que as coisas que muitas das vezes sobrevêm na sua vida não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com coisas desse tipo. Mas às vezes, de fato, o que acontece
é que o Senhor, Ele resolve provar o cristão. E quando Ele resolve provar o cristão, nós temos que entender que em meio a tudo isso, Deus, Ele cuida, Deus, Ele zela. Amém, irmãos? A conclusão que eu tiro dessa primeira lição, os pontos importantes, são: quem escreveu o livro de Jó? Nós não temos um autor definido, né? Onde Jó morava? Na terra de Uz. Amém? A autenticidade do livro de Jó procede? Sim, procede. Amém? Então, irmão, essa foi a primeira lição. Durante a semana, eu irei estar postando alguns pontos ainda dessa lição, da primeira lição, para que assim nós possamos melhorar mais ainda esse ensino. Irmãos, eu quero pedir para você, se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve no canal. E mais uma vez, tem os links aqui na descrição do vídeo. Caso te interessar, só clicar e que Deus abençoe sua vida. E vamos aí para mais um trimestre, quarto trimestre, que seja um trimestre abençoado, que seja um trimestre maravilhoso na minha vida, na sua vida, que possamos aprender mais da palavra de Deus. Amém? Forte abraço e que Deus te abençoe.